Como surgiram os cemitérios? Quais destinos tinham um cadáver na antiguidade? Senhoras e senhores, aqui quem vos fala sou eu mesmo, Thiago. Espero que esteja tudo bem com cada um de vocês. Se não for inscrito, se inscreva, curta e compartilhe. Correndo o risco de ser redundante, vamos começar pelo começo. Vamos viajar no tempo, quando os seres humanos eram nômades e as civilizações ainda não existiam. Naquele tempo, quando alguém morria, seu corpo era simplesmente deixado no meio da floresta ou jogado para que um rio o levasse. Algum tempo depois, com o avanço do conhecimento, os primitivos começaram a cobrir os corpos com pedras ou passaram a colocá-los dentro de cavernas. A morte não é e nem será um problema para quem partiu, e sim para quem está vivo, pois temos que lidar com esse fenômeno desconhecido. Quando surgiram os primeiros assentamentos, as pequenas cidades, o ser humano começou a enterrar os corpos para não verem seus entes queridos em decomposição ou sendo devorados por animais, já que não se mudavam como antes. Após o período de uso das catacumbas subterrâneas, pirâmides e necrópolis, as áreas internas das igrejas e os espaços adjacentes passaram a ser utilizados para o enterro de pessoas. Sim, senhoras e senhores, os corpos eram enterrados ao lado das igrejas. No entanto, essa prática criou um problema com o tempo. Já não havia mais espaço para abrigar tantos corpos, e o resultado foi a contaminação do solo e da água, causando o aparecimento de epidemias mortais. Morar perto desses locais era altamente perigoso. Surgiu então uma lei inglesa em 1855, direcionada aos sepultamentos, que passaram a ser feitos ao ar livre e longe de área urbana. Este é, possivelmente, o ponto de partida para os cemitérios como conhecemos hoje. Os sepultamentos feitos em igrejas permaneceram comuns até o século XIX. Registros históricos indicam que no Brasil eles ocorriam até o início do século XX. Esta era uma prática que, segundo a tradição católica, aproximava os falecidos aos santos. Além disso, ser sepultado no interior de uma igreja era sinal de prestígio. Nos dias atuais, os cemitérios como conhecemos se mesclam à paisagem urbana, tornando-se inclusive pontos turísticos, bastante visitados por curiosos de todo o mundo que se interessam pelas personalidades e artistas enterrados nestes locais. Hoje temos a indústria funerária, que fatura muita grana, pois o trabalho deles é feito em um momento de fraqueza humana, que é a perca de um ente querido. Existem caixões a partir de R$600, podendo chegar até a R$20 mil. Claro que isso não fará diferença para quem partiu, mas os sentimentos de quem ficou acabam fazendo com que a pessoa gaste muito dinheiro com isso. Uma curiosidade, senhoras e senhores, o cantor Michael Jackson foi velado em um caixão que custou na época $25 mil, no real algo em torno de R$48.652. Lembrando que esses valores foram naquela época. O caixão foi escolhido pelo próprio cantor. Era banhado em ouro 14 quilates, com forro azul por dentro. Necromaquiagem, ou seja, maquiar cadáver, um costume bastante intrigante que foi praticado na era vitoriana, era que os entes queridos maquiavam os mortos e tiravam fotos ao lado dos corpos das pessoas, com algum mecanismo para mantê-los em pé, como se estivessem vivos ainda. Essas fotos eram chamadas de fotos post-mortem. Esse é assunto para outro vídeo. Entre os cemitérios mais famosos do mundo estão o da Recoleta, em Buenos Aires, Argentina, o cemitério de Highgate,
em Londres, Inglaterra, cemitério de São João Batista, no Rio de Janeiro, o da Consolação, em São Paulo, ambos no Brasil, e o de St. Louis, em Nova Orleans, Estados Unidos, bem como as catacumbas de Paris, na França, e o cemitério complexo Museu Mevlana, em Konya, na Turquia. Segundo historiadores, Alexandre o Grande encontrou-se com Diógenes, chamado de Cínico, mais conhecido como Cão. Por 2 vezes eles se encontraram. Alexandre foi até Diógenes e o perguntou por que ele estava olhando com afinco para uma pilha de ossos. Lembrando que Alexandre o Grande, o próprio nome diz, era muito importante na época. Diógenes respondeu: estou procurando os ossos de seu pai, mas não consigo diferenciá-los dos ossos dos escravos. Senhoras e senhores, esse diálogo diz muito sobre dinheiro, pobreza e morte. No final, tudo se iguala. Para reflexão: a fama é para os homens como os cabelos. Cresce depois da morte, quando já lhe é de pouca serventia. Albert Einstein. Senhoras e senhores, meu muito obrigado e até a próxima.